Está começando o Orla Podcast, o podcast oficial da revista Orla Brasília, ou Orla BSB. A gente sempre alterna esses termos, ou fala Brasília, ou BSB, para dizer que o nosso conteúdo é feito aqui na capital, no Quadradinho. E para quem é de Brasília, sabe o que significa BSB, né? E você está acompanhando mais um episódio da série Como Elas Fazem na Capital, que estreou no mês da mulher, oferecendo um espaço de voz, de presença e protagonismo feminino. E essa série nasceu da vontade da revista Orla de valorizar e dar visibilidade a mulheres que fazem a diferença aqui em Brasília. Eu sou a Laís Cardoso, editora e colunista da revista Orla, também host desse podcast. Eu vou estar com você ao longo dessa jornada, trazendo convidadas especiais que estão fazendo acontecer aqui em Brasília, por isso que essa série chama Como Elas Fazem na Capital. E ao longo dos próximos episódios, você vai conhecer histórias de mulheres reais, incríveis, que atuam nas suas áreas, em diversas áreas da sociedade brasiliense. Da cultura ao empreendedorismo, da política à inovação, da educação à comunicação. São mulheres que construíram e estão construindo suas trajetórias com coragem, com criatividade, com muita resiliência e propósito. E o mais importante, elas toparam contar como estão impactando vidas aqui na capital. E o Orla Podcast tem o oferecimento da AFL Personalizados, que as nossas canecas personalizadas foram feitas pela Ana da AFL Personalizados. Olha que linda! E no programa de hoje vamos falar de um assunto que muito interessa brasilienses e brasileiros que precisam lançar bens e direitos, obrigações e deveres, com ela que é mãe, esposa, filha, empreendedora, contadora e CEO da Controller Assessoria Contábil. Ela é nascida e criada em Brasília, construiu e está construindo uma trajetória aqui, contribuindo com o crescimento de vários empreendedores. E eu a conheci no Chá da Contadora. E hoje ela está aqui no Orla Podcast. Seja bem-vinda, Alessandra Neiva Amorim. É uma honra ser convidada por você aqui, extremamente encantada com o projeto, né? Muito lindo a história da Orla. Eu adorei que você topou vir aqui contar um pouco da sua história, da sua trajetória, inclusive lá no Chá com a Contadora, eu fiquei emocionada com a sua história. Foi lindo, né? Conta um pouco pra gente, Alessandra, aproveitando que você tá aqui, como que começou a sua história em Brasília, como que você construiu a sua trajetória para hoje você ser CEO da Controller Assessoria Contábil. Eu sempre falo assim, não dá para contar da Controle sem contar a minha origem de como virei empreendedora. Porque, na verdade, eu nasci numa família classe média para pobre. Uma mãe, né, minha mãe ali ficou viúva aos 42 anos de idade, com 8 filhos pequenos, no qual eu era a sexta da escadinha de filhos de 1 em 1 ano. E ali nisso eu me vi na morte do meu pai, na necessidade assim, eita, tenho que ajudar minha mãe de alguma forma, né? Então, no mínimo, eu me sustentava sozinha, vendendo coisas, criando, né, às vezes fazendo, agora é época de Páscoa aí, criando ovos de Páscoa, bombons, linhas, botões e tapaués. Então, assim, eu sempre fazia uma forma criava uma forma de fazer um dinheirinho, né, pra eu comprar ali minha roupa, meu tênis, minhas coisas. Aí, logo depois disso, eu fui trabalhar no banco, passei no vestibular para contabilidade e fiquei na diretoria do banco. Trabalhei 4 anos no banco, na diretoria, num cargo de cobrança, análise de crédito. Estava com um cargo equiparado a de um gerente. O seu propósito ali de vida já estava sendo traçado para do que estava por vir, né? E aí, nesse momento, eu decidi assim, faltava 1 ano para eu me formar. Eu falei, não, gente, eu quero montar um escritório de contabilidade.
Largar tudo, trocar o certo pelo duvidoso, aquela frase que às vezes as pessoas têm super dúvida, né? E medo do novo, do diferente, de desafiar uma coisa que estava toda certinha para uma coisa nova. Então foi assim que eu criei, fui trabalhar 1 ano no estágio, como estagiária num escritório grande de Brasília. De contabilidade. De contabilidade. E aí logo depois comecei a controle, com uma mesa emprestada e um computador velho. Aos 23 anos de idade, foi quando começou a controle e assessoria contábil. Eu gosto de falar que sempre que eu ouço a história das convidadas, que nada é por acaso, né? Parece que o nosso destino ele vai sendo construído e todas as nossas escolhas têm a ver com os desafios que a gente vai alcançando ao longo da nossa jornada, né? Porque você começou desde criança tendo que fazer dinheiro, aprendeu a fazer dinheiro. Ser empreendedora, né? Ser empreendedora. Aí depois você foi para o banco e hoje você trabalha com números, né? E auxiliando vários empresários e empreendedores aí em Brasília e no Brasil, né? Com certeza, e assim, sou apaixonada pelo que faço, Laís, gosto muito, sabe, amo o que faço, é tão gostoso quando você trabalha com uma coisa que você é apaixonado, que aí você se realiza, todos os problemas e desafios são fáceis de resolver. É verdade, é verdade. A trajetória e os desafios parece que ficam, não é cansativo, você sente mesmo como um desafio, se sente desafiada mesmo, né? E tem prazer, né? Tem prazer em acordar cedo, em resolver problema. De deixar tudo pronto. Então, assim, não é aquele peso. É verdade. É muito importante amar o que faz, né? Estar no lugar certo, nas profissões corretas. É muito importante a gente valorizar isso para ficar mais leve as coisas. É verdade. E você começou desde nova, né? Como contadora. Você deve ter enxergado, ter tomado consciência em algum momento da sua trajetória que você falou assim, nossa, eu sou boa em controle, eu sou boa em organização, eu sou boa em criar planilhas, em ajudar empresas a se organizarem nas suas finanças. Como que você teve assim, veio à memória em algum momento já na sua vida que você falou assim, nossa, eu sou boa nisso? Assim, eu acho que até minha filha costuma falar assim, mãe, você é mandona, né? Você fica mandando na gente o tempo todo. Manda em todo mundo, não é só na gente não, em todo mundo. Eu falo, toda líder é mandão, sabia? Ele tem isso e eu acho que esse controle, essa organização, a gente aprende ali desde pequena e tem muito a ver com a contabilidade, né? Esse planejamento, organizar tudo. Eu vou fazer uma festa, por exemplo, eu demoro 3 dias, eu começo a mesa da festa, já planejo as compras, planejo tudo, desenho tudo. Então, vou receber visita, então eu faço todo um cronograma ali, faço uma arquitetura, um projeto de receber aquela pessoa. Então, acaba que você aprende a ser assim, é muito gostoso. Habilidade, ganha né? habilidade. Porque você também criou o projeto Chá com a Contadora, que também tem 20 anos, mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Lá no seu evento, você contou um pouco como que começou esse Chá com Contadora. Compartilha aqui um pouco com a gente. Eu lembro que você falou assim que você chamava os clientes. Na verdade, eu chamava assim, mais mulheres no início, o Chá com a Contadora era para mulheres, hoje em dia é homens e mulheres, empreendedor, né, empresário. A ideia do chá era se reunir para discutir algum assunto. Então, eu pegava minha mesa, tipo essa daqui, colocava 10 cadeiras e a gente ia discutir sobre umas férias, sobre um problema com funcionário. O empresário, ele é muito sozinho, Laís, ele se sente só. E às vezes a gente não tem nem com quem desabafar. Tem um problema, por exemplo, eu tinha uma loja de joias e uma vez a funcionária tirou um bolo de dentro da geladeira. E aí essa dona dessa loja ficou, gente, vamos discutir isso, o bolo, alguém comeu o bolo na geladeira sem autorização. Imagina se ela não pode pegar uma joia sem autorização, né? Então a gente ficou assim, vamos discutir isso aqui. Aí juntou o Chá da Contadora ali, 10 mulheres pra gente discutir aquele ato, o que ela deveria fazer, quais as opções, vamos colocar regras, né? Vamos colocar assim, para entrar e sair, vamos ter que vistoriar as mochilas, infelizmente. Trabalhava-se com coisas de valores. Então assim, iam sendo criadas ideias, discutido. Então a ideia do chá é essa parceria
trazer sempre um conhecimento e network, sabe? A gente poder não se sentir tão sozinha. E pensar em melhores práticas para empreender, Pra né? Eu acho que tem muito disso também, a gente né? se ajudar, uma mulher ajudar o outro. Então, assim, eu adoro quando dentro do chá, pessoas fazem conexão. Essa semana mesmo, uma amiga minha, dona de clínica, recebeu uma amiga minha que trabalha até com podcast, a Natália Reis. Eu falei, gente, como é importante aí, frutos do chá. Aí outra, eu marco um café, frutos do chá. E esse, conectar mulheres, conectar pessoas, é tão gostoso. A ideia do chá é esse. Eu conectar, eu acho que o empresário não vive hoje sem network. É importantíssimo o network na vida do empresário. E ele precisa disso, de se sentir acolhido em outras coisas. E ali geram negócios entre eles, geram parcerias. Então eu amo o chá. Eu amo, é um projeto que eu tenho de muitos anos e que eu sou apaixonada também pelo chá. E hoje já está acontecendo de quanto em quanto tempo? Eu sei que já teve esse ano, vai ter outro. Esse ano já teve 2. A gente teria um agora sobre imposto de renda. A gente quer fazer mensal, mas também organizar esse chá é uma energia, né? Por mais que a gente tenha bastante clientes, a gente tem uma energia muito grande também para organizar um evento. A gente deve fazer um agora em maio, Dia das Mães. Estou até combinando com a Rejane lá para ela me ajudar, que é uma parceirona, né? Um beijo aí para você, Rejane. E aí, então, você vai ter outro agora em maio e esse chá com a contadora entrou na sua agenda também, né? De você sempre se conectar com empreendedores, fazer essa conexão. A gente está, assim, com vários projetos, né? A gente quer levar uma advogada sobre hold patrimonial, um outro sobre contratos, um outro sobre aplicações financeiras. Então, assim, fazer esse modelo curto, né? No início do ano a gente fez um sobre Marketing Lab. E aí ele levou e a gente praticou, sabe? Foi tão gostoso que aí a gente dividiu as equipes e fez cada uma fazer um pitch de venda de uma atividade, dona de um restaurante, dona de uma casa de chá, dona de uma ótica. E aí foi muito engraçado, a gente ria, tinha teatrinho, sabe? Fizeram um teatrinho. Então a ideia do chá ser também assim, descontraído. Aquele dia, sabe, Laís, que você tira, que você tá pesado, que também tem um monte de demanda no seu trabalho, que às vezes você precisa sair um pouquinho de dentro do teu negócio para você enxergar o teu negócio. Eu costumo dizer que o empresário... É esse o momento, né? Esse é o momento. É um momento ali que eu saio, que eu acabo rindo, que eu brinco, mas que eu enxergo a minha empresa de um olhar diferente. Renova as energias para continuar ali, né? É verdade, eu tive essa experiência, é isso mesmo. A ideia foi muito incrível. É você passar um dia diferente, ter um dia diferente na sua vida. E você já está com a Controller há mais de 20 anos, né? 27 anos no mercado, a gente vai fazer 3 décadas. Uau! É bodas de 3 décadas? Quase bodas de pérola. Bodas de pérola. 30 anos a gente vai fazer, né? 27 anos de mercado. E aí, nesse período, né, de declaração de imposto de renda, nesse período que geralmente as pessoas ficam, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que declarar, não tenho que declarar. Geralmente é um período que aumenta o trabalho lá na Controller. Muito, assim, como eu sou organizada, graças a Deus, a gente tem uma equipe, né, que atende todos esses empresários, então a gente se organiza muito, assim, é um momento mais pesado, mas eu gosto muito desse momento estratégico com o cliente, esse momento que a gente olha um pouquinho mais pro cliente, que a gente consegue ter uma atenção especial analisando ali o que ocorreu no ano todo com aquele cliente, sabe? É muito gostoso também. E você vê nessa sua quase 3 décadas de controller que chega nesse período de declaração do imposto de renda que os brasileiros deixam para a última hora? Eu vejo, assim, hoje já aconteceu assim, da gente terminar o ano, a gente ficar assim, não tem ninguém, último dia do ano esperando, porque também a gente se antecipa muito. Então a gente já está praticamente com todas as reuniões agendadas, todos os clientes, tem alguns que já fazem há muitos anos com a gente, então assim, a gente já consegue resolver tudo pelo WhatsApp mesmo, por e-mail, mas tem uns que eu faço questão de ser presencial, tem idosos que mesmo na pandemia, você vê gracinha, Laís, tem um casal de idosos que eu atendo do Lago Norte,
na pandemia, falei, vocês vão querer presencial? Vamos, a gente quer ver você, porque a gente só se encontra uma vez ao ano, para se ver e ali contar tudo. Aí eles me contam todas as coisas deles pessoais, patrimoniais, e ainda a gente divide ali os netos, as coisas todas, atualiza as fotos, as histórias. Então também é gostoso esse momento, sabe, de encontro com a contadora. Cria uma conexão também, né? Cria Fica uma assim, conexão. faz parte da família já. Isso, é muito bom, muito bom mesmo. Muito legal, muito legal. E você consegue ver que quem são as pessoas? Ai, desculpa, corta. Lembrei. Então, você consegue ver que tem gente ainda que não faz absolutamente nada nesse período de receita, de ter que declarar a receita, nunca emitiu um DARF, ainda não sabe, não se preocupa em saber se precisa declarar ou não, porque conversando com você nos bastidores, você falando que tem empreendedores que deveriam estar declarando e muitas vezes não está fazendo isso, não né? Não está fazendo isso, assim, tem muitas profissões informais ainda, mesmo que tenham MEI, existem, assim, psicólogos que não declaram, existem nutricionistas, personal, às vezes uma cabeleireira, que ela não tem nem noção de como faz tudo isso, de como administrar isso, né, o imposto de renda. E eu falo assim, olha, o leão tá de olho, ele não tá brincando, a Receita não brinca nesses cruzamentos, né? Então eu acho que tem muita gente, e tem gente que faz também o imposto de renda e não sabe nem a importância daquelas informações enviadas, só faz por obrigação, eu tenho a obrigação de fazer, eu vou enviar. A importância dos cruzamentos daquelas informações, eles não têm noção às vezes. E aproveitando que a gente citou algumas pessoas que poderiam estar fazendo imposto de renda, quem são as pessoas que tem essa obrigação de declarar o imposto de renda? Olha, na verdade, obrigatoriamente, é todas as pessoas que ganharam acima de R$33.888, que dá R$2.824 por mês. Quem tem um salário de 2.800 é obrigado. Você vê que muita gente, pega muita gente é obrigado. Quem é produtor rural, que faturou acima de R$169 mil, quem pagou ganho de capital, que é um ganho quando você vendeu algum imóvel, ganhou uma doação dos seus pais, de herança, de alguma coisa, que você pagou ganho de capital no ano anterior, em 2024 é obrigado. Quem tem bem acima de R$800 mil, se a gente for calcular aí, uma casinha, qualquer coisa que você tem, já dá 800 mil. E quem teve rendimentos no exterior. Quem tem rendimentos no exterior, aplicações financeiras no exterior, independente do valor, é obrigado a fazer declaração de imposto de renda. E tem uma diferença, né? A gente vê muito na mídia falando que tem que declarar, alguns têm que entregar, outros têm que pagar. Tem essa diferença? Tem, porque assim, a declaração de imposto de renda, ele é um ajuste anual dos seus rendimentos. É meio que prestar conta pro leão de tudo que aconteceu na sua vida financeira. Então, todos os trabalhadores, assalariados, todas as pessoas que movimentaram algum recurso, aí no caso de R$2.800, está obrigado a declarar. Então, nesse ajuste, ele dá imposto a pagar ou a restituir. Então, eu faço a conta toda, deduzo as despesas médicas, despesas de instrução, dependentes, algumas despesas que eu posso deduzir ali, e automaticamente eu dou um imposto a pagar ou a receber. Então, às vezes as pessoas ficam, eu quero receber mais, eu quero pagar mais. Não, não tem mágica. É assim, é tudo conforme tem uma tabela de imposto de renda que varia de 7,5% a 27,5% do seu rendimento. Então, assim, ele é um cálculo pronto, né? Tem um programa de declaração de imposto de renda que você vai preenchendo as informações e ele vai te dar o cálculo, a receber ou a pagar. E a gente sabe que no Brasil, por exemplo, tem uma lei que funciona muito bem a punição, que é quando o cidadão não paga a pensão. Aí o que acontece com ele? Ele não paga a pensão, é preso. Quando não declara, quem é obrigado a declarar o imposto de renda e não declara, o que acontece com essas pessoas? Quando eu sou obrigado e não declaro, eu tenho algumas penalidades. Além da multa,
tem uma multa de 20% do valor do imposto. Então, se eu tenho um imposto lá de R$10.000, eu vou pagar ali R$4.000 de multa. E tem uma multa no mínimo de R$165. E tem também, se eu sou obrigado a não declarar e não declarei, eu posso ter o meu CPF cancelado, eu posso ter a minha conta bancária bloqueada. Então eu posso acordar hoje, já aconteceu, por exemplo, de um idoso me procurar e falar, eu achei que eu aposentei, que eu não era obrigado mais a fazer declaração de imposto de renda. Não importa se você recebeu isento ou não, você é obrigado a declarar. E aí, esse cliente, ele teve, por exemplo, a conta bloqueada. Ele falou, Alessandra, simplesmente eu não consigo mexer no banco. Eu fui ao banco, o banco falou, tá bloqueado porque você não fez declaração de imposto de renda. Então, a gente tem que fazer todo um processo. Às vezes, o CPF dele é bloqueado. A gente tem que fazer a declaração, arrumar a declaração dele para que o CPF dele volte a funcionar. Meio que bloqueia mesmo, eu não consigo fazer nada ali com o meu CPF ou com a minha conta. E ele descobriu, eu não tô recebendo salário, eu não recebi o salário do mês. E aí a gente tem que arrumar rapidinho e desbloquear essa conta na Receita para poder liberar o CPF dele, a conta corrente dele, né? Isso aí é um problema, né? Porque o CPF, quando o CPF fica com restrição, aí a pessoa não consegue renovar passaporte, não consegue fazer empréstimo, não consegue fazer financiamento. Nada. E muitas vezes é a ausência da declaração de imposto de renda. É porque eu deixei de fazer. E fica assim, pedido automático, né? Automático. A pessoa vai Às vezes demora um tempo, né? Tipo, agora teve o prazo, aí vai lá em junho, eu detecto que eu era obrigada e não fiz. Aí ele vai começar a ter problemas, ele vai procurar um contador para resolver esse problema para ele. Entendi. Ou ir na Receita, né? E aqui em Brasília a gente tem muito funcionário público. Os funcionários públicos que não declaram o imposto de renda pode ficar também com o CPF suspenso e até sem receber o salário? Sim. O CPF suspende. Se ele for obrigado e tiver deixado de declarar, ele pode ter o CPF dele suspenso. Porque se esse funcionário público ele recebeu no ano de 2024, 33.888, né, no ano anterior, então ele tem que declarar. Ele tem que declarar. É obrigado. É obrigado. E às vezes também, eu somando isso aqui, né, eu olho lá, 2.824, não deu, tá baixo, né? Abaixo desse valor, eu não sou obrigada. Mas, às vezes eu tive alguma retenção, por exemplo, eu sou funcionário público, ou trabalhei como autônomo, e sofri alguma retenção de imposto de renda, eu também sou obrigada a declarar, para eu pegar de volta aquela retenção que foi retido de um trabalho meu. Vamos dar um exemplo, uma psicóloga vai fazer um trabalho numa empresa, a empresa na hora de pagar para ela combinou 3.000 e descontou ali o imposto de renda, os impostos dela devido, ela recebeu 2.500 líquido, mas bruto era 3. Então ela tem que obrigada a declarar ali se houve uma retenção. É o ideal que ela declare. Nossa, tem que prestar atenção, muita então, coisa, né? Muita coisa, é muito detalhe. É. E agora com essa polêmica do Pix, quem precisa declarar transações de Pix no imposto de renda? A Receita está fazendo cruzamento de Pix? Olha, eu costumo dizer, Laís, que a Receita, ela tem uma gavetinha, um armário imenso, gigante, com o CPF de cada um com uma gaveta. E dentro dessas gavetas tem todas as informações. Então é ilusão achar que os Pix não vão ser cruzados, tá? Isso aí foi assim, foi bem polêmico, mas realmente toda a movimentação de cartório, Detran, cartão de crédito, banco, tudo vai para essa gavetinha lá com o seu CPF. Né? A identificação da gaveta é seu CPF. E quando eu abrir aquela gaveta ali, eu vou descobrir um monte. Na verdade, a Receita já sabe um monte de coisa sobre você, sobre a sua vida, e que às vezes nem você sabe ou que você não se atentou a isso ou não se preocupou com isso. Então, sim, os PIX vão ser declarados pelo E-Financeiro, que é uma declaração que o banco declara para a Receita Federal, e fica lá naquela gavetinha. Na hora que a Receita resolver mexer nessa gavetinha, ela vai descobrir um monte de coisa da sua vida. Caso não esteja cruzado com o que você declarou, você pode ter problema com a Receita Federal, sim. Mas não precisa declarar os PIX. Não, assim, é porque
Não dá para dizer que não precisa declarar o PIX. Eles têm todas as informações. Na verdade, é o seguinte, o PIX eu tenho que saber a origem, ele é um rendimento. Aham. Então, se ele é um rendimento do meu salário, de aluguel, ou de alguma coisa, eu tenho que somar aquilo ali, somar mês a mês e declarar como autônoma a origem daquele dinheiro. Então, o certo é, se eu sou vendedora de água de coco, eu teria que somar tudo que deu no mês lá e deu 5 mil de água por mês ou 2.700, eu sou obrigada. Entendi. Então, assim, tudo que entrou no Pix lá, somando todas as receitas, deu acima de 2.824, eu passei a ser obrigada. E o total do ano deu 33.888, eu sou obrigada. Perfeito. Então, eu tenho que ficar de olho na quantidade dos valores que passam pela minha conta. Ótimo. Muito esclarecedor. E o imposto é 27,5% em cima de tudo que passa pela sua conta. Então, tem que ter muito cuidado. Ao deixar daqui 5 anos, a Receita resolve abrir a gavetinha, aí ela vê lá quanto que passou pela minha conta numa boa. Aí o pessoal fala, é acima de 2.000, acima de 5. Não, independente de qualquer coisa, o que está lá vai ser declarado. Entendi. Esclarecedor. E também quem investe em renda variável, renda fixa, também precisa entregar ou declarar? Sim, porque tem um percentual acima de R$20 mil que gera imposto de renda, ele já tem que declarar também. Então, todos os rendimentos de aplicações no exterior é obrigado, e ali tem um limite até quanto não é declarado, mas a gente orienta que declare. Até porque essa aplicação vai render, e daqui a pouco eu tô lá com 50 mil e eu não fiz ali desde o início que era 10, sabe? Era 10, no outro ano foi 15, chegou em 50. Então, seja renda variável ou renda fixa, tem que declarar, tem que declarar. Se tiver nesses valores. Eu oriento que declare. E agora também em época de blockchain, de NFTs, de criptomoedas. Aí que tem que declarar mesmo. Tem que declarar também. Tem que declarar também. É muito importante eu fazer... Olha bem, Laís, porque assim, eu tenho lá, comprei uma criptomoeda, por exemplo, 50 mil. Daqui 2, 3 anos, ela pode chegar em 150. Como que eu vou explicar para a Receita que eu não tinha nem declarado os 50 que eu já tinha? Nem os 10 lá que eu tinha e virou 20, 30. Então, assim, é importante a declaração de imposto de renda. Eu acho que todo contribuinte, todas as pessoas deveriam pensar em declarar o imposto de renda. Você colocou lá dos obrigatórios, né? Às vezes tem profissões que ele não nem declara. Vamos dar um exemplo, um personal. Às vezes ele nunca declarou, mas também ele não tem como provar aquela fonte de renda dele, porque ele nunca declarou. Então, é importante, eu sou a favor da declaração de imposto de renda. Porque mesmo que ele não tenha esse controle, né, de ter que declarar essa obrigatoriedade, dessa obrigatoriedade, isso vai fazer com que ele consiga disponibilidade, por exemplo, de financiamento, crédito, que ele prove ali, por exemplo, que ele consegue, através da declaração, financiar um carro, ele prova que ele ganhou aquilo, por exemplo, eu quero participar de uma licitação, eu preciso provar que eu tenho capacidade financeira, quero entrar como sócio de uma empresa, poxa, mas eu tenho renda, eu nunca tive nada, sempre declarei 0, ou nunca declarei porque eu sou isento. Então, assim, eu acho que quando você declara, você consegue provar realmente o que você ganhou, sabe? E não só para o banco, mas às vezes numa transação, numa oportunidade de gerar alguma oportunidade de um novo negócio. Então, eu quero ser sua sócia, Laís. Aí vamos lá, Laís, eu quero que você entre com um capital de 50 mil, eu 50. Você tem origem desses 50? Não, a Laís nunca declarou nada, é isenta. Tal. Então, assim, começa, às vezes eu tenho um carro que eu ganhei do meu pai, às vezes eu tenho uma herança, uma casa lá que ficou dos meus avós. Então, assim, eu vou criando origem das coisas que eu tenho. Eu não amanhecer, de repente, aos 30 anos de idade, com um monte de coisa e nunca declarei nada. Olha aí. Eu acho muito importante a declaração. Muito importante, né? E hoje você comentou um pouquinho que o sistema de declaração, ele tem a parte ali que vem pré-preenchida, né? A pessoa ela pode ter acesso a esse sistema que ele vem pré-preenchido.
Você acredita que a evolução tecnológica desse sistema vai ajudar quem investe, quem precisa declarar? Por exemplo, vai chegar um momento assim que, como já vem pré-preenchido, a maioria das lacunas ali, aí você só vai fazer assim, Confirmar. só confirmar. É isso mesmo, obrigado Receita, já fiz a minha declaração. Você acha que em 2, 3 anos vai ter essa evolução? Eu acho que vai ter, mas nunca a gente vai poder confiar 100% nas informações. Vou te dar um exemplo ontem. Ontem à noite, eu atendendo um médico, aí ele falou assim, tem uma nota aqui de uma cirurgia que na pré-preenchida veio de 30 mil reais. E, na verdade, ele pagou. Eu falei, não, vai lá na clínica, confere exatamente quanto que você pagou, porque o valor aqui, ele falou, eu não paguei 30 nessa consulta. E a nota veio de 30 na pré-preenchida. Aí ele foi lá, confirmou, a nota foi 10. Aí eu falei, não, então vamos ficar com o que você tem de prova na mão, pode ter tido um erro na importação. Então, assim, a gente não pode acreditar 100% na pré-preenchida, ela precisa ser analisada estrategicamente também, porque todas aquelas informações foram empresas que declararam contra o seu CPF. Então, quando você puxa a pré-preenchida, Laís, ele já vem lá seus bens. Se você comprou carro financiado, ele já informa tudo, ele já tem uma pré-preenchida da informação. Pré-informação. Pré-informação para você confirmar. Aí eu tenho que analisar todas essas informações, confrontar com documentação original. Eu não posso só confiar nisso. Tenho que confrontar e verificar se eu estou com posse de todos aqueles documentos, porque também eu posso ter informações ali que depois eu vou precisar dessa nota e não existe, tipo esse caso. Vou confiar lá, vou mandar porque tá tudo ok, tá? Eles que mandaram, a Receita tá sabendo disso. Então, assim, eu corro o risco de uma malha fiscal. Que aí, se você quiser, eu te explico um pouquinho mais sobre o que é malha fiscal. Entendi. Você também falou, né, que quem tem ações no exterior, quem investe no exterior também precisa declarar. Precisa. É uma obrigatoriedade. É uma obrigatoriedade. E eu acho muito importante também quem tem bens, mesmo comprado financiado. Eu comprei um carro financiado. Quem tem casa... Tem casa. Lá em Miami. Tem casa em Miami, né? Porque além da declaração da pessoa física, quem tem bens no exterior, ele também tem que declarar uma declaração chamada declarações de capitais no exterior. Então, ele tem 2 obrigações de declarações de imposto. Ótimo. Agora, já que você comentou, o que é a malha fina? E quais os motivos que fazem as pessoas caírem na malha fiscal da Receita Federal? A malha fina, ela é tipo uma pendência no seu imposto de renda. Quando você envia a sua declaração, questão de 2, 3 dias ou até 5 anos, você já consegue ver se a sua declaração, então você tem que acompanhar essa declaração. Porque ela pode ser processada imediatamente, você já ir para a fila de restituição, ela pode demorar um prazo para ser processada porque eles vão cruzar todas essas informações enviadas. Então, quando eu mando a declaração de imposto de renda, ele cruza com todas aquelas informações que a caixinha lá, a gavetinha da Receita estava. Então, ela já vem, por exemplo, ali que, por exemplo, tem gente que falou, mãe, eu recebi uma parte da herança da casa da vovó. Aí consta lá. Eu comprei um carro, já consta ali. Então, assim, todas essas informações médicas, tudo. E aí, pode ter uma divergência imediatamente quando eu envio, pode ter uma divergência da informação e eu já caio em malha fiscal imediatamente. Ou pode demorar até 5 anos, tá? Mas a malha, por isso que eu tenho que acompanhar aquela declaração. E aí, aquela malha fiscal, eu tenho que analisar o motivo daquela malha. Por exemplo, pensão, acontece muito. Aluguéis. O meu inquilino declarou que me pagou aluguel e eu não declarei. Então, assim, houve um cruzamento e houve uma divergência. A gente chama que a malha é uma divergência. Aí eu tenho que resolver antes de ser notificado. Uma vez notificado pela Receita Federal, eu não consigo retificar minha declaração de imposto de renda. Eu tenho que justificar aquela notificação
E ali talvez pagar multa, juros sobre o valor devido ali ao meu imposto. Então, por exemplo, eu gastei lá com o médico, tipo esse caso do médico que eu contei. Aí eu caio na malha. Se eu não corrigir ali e fazer uma retificação, eu vou esperar ser notificado. Quando eu for notificado, a Receita vai me cobrar aquela nota de 30 mil reais, aquela despesa de plano de saúde, aquela escola do meu filho, provar que aquele menino era meu filho mesmo, a dependência, minha esposa é minha esposa mesmo, porque eu posso pôr lá que ela é minha esposa e não ser. Antigamente o povo fazia muito isso. Criava filhos que não existiam, tal, e informava o que queria. Caí na malha ali, ele consegue verificar hoje pelo CPF que aquela pessoa é filha dela mesma, que antigamente a gente fazia dependente, nem punha CPF, hoje já põe, eu já consigo algumas informações, e mesmo assim, a Receita me pede, às vezes, o comprovante de certidão de nascimento, me pede comprovante de que ele é meu filho, se ele mora comigo mesmo, aí eu faço toda essa informação e apresento para a Receita, aí eu saio da malha fiscal e aquela notificação, ok. Mas se eu não tiver aquela nota de 30, aquela despesa médica, aquele filho, aquilo tudo, eu vou cair em malha e vou pagar imposto sobre a diferença dessa informação que eu deixei de declarar correta. Interessante. Deu para entender, Laís? Deu para entender. É muita informação, às vezes eu fico preocupada. Não, mas deu para entender. Agora, uma questão que me veio quando você estava explicando, por exemplo, quem tem herança e aí não tem ainda, por exemplo, o inventário. Essa pessoa também precisa declarar? É porque você só vai tomar posse da herança quando sair o inventário, né? Então, você vai declarar quando sair o inventário, você vai fazer o espólio da sua herança. Mas Entendi. Você tem que fazer. Entendi. Tem que fazer também. E certo. Às vezes tem dinheiro, tem tudo, você vai fazer também. Porque às vezes, assim, são muitos bens, aí a pessoa ainda não fez o espólio, mas demora. Sabe que tem a herança. Isso. Mas enquanto não sai o inventário, não posso fazer. Eu não preciso fazer, nem é bom. Você vai ver que quando você fizer, que sair no cartório, automaticamente vai vir as informações na pré-preenchida. Já vai ter ali pré-preenchida. Ou não, mas assim, é pra vir. Mas é isso que eu tô te falando. Chances. Como ainda, a pré-preenchida ainda é muito novo, pode ter erros e muitas vezes tem erros. Então, a gente precisa realmente confrontar essas informações. Não confie 100% na pré-preenchida. E você falou também de restituição. Tem como aumentar a restituição do imposto de renda? Sim, eu utilizando as despesas dedutíveis, as permitidas, as legais, né? Então, assim, quais são essas despesas? Psicólogos, toda a área médica, menos nutricionista, a não ser que ele seja nutricionista que eu tenha que comprovar um laudo médico de que eu preciso de nutricionista, que hoje em dia todo mundo precisa, né? É um absurdo o nutricionista não entrar. Fisioterapia. Então, a maioria das áreas médicas, qualquer área da médica, menos a estética, pode ser dedutível. E escola de filho, creche, o que deduz também filhos, enteados, pais podem deduzir do imposto de renda. Então, existe umas despesas que podem ser dedutíveis do imposto de renda. Então, lá, eu ganhei 40 mil, abati ali 10 mil de despesa médica, aí eu vou pagar imposto sob a base de cálculo de 30. Aí calcula o imposto e paga. Mas tem uma lista, então, de despesas. Dessas despesas Sim, que entram para que elas sejam... Isso, aí tem gente que coloca lá remédio, academia, cursinho de inglês, essas coisas não podem. Então, elas não podem. Provavelmente, ela vai cair na malha fiscal. E uma vez caindo na malha fiscal, o que ela precisa fazer? Ela precisa corrigir a declaração dela, retificando a declaração para a informação correta. Até ela sair da malha. Se ela permanecer na malha com a informação correta em mãos, que aí eu peço para analiso toda a documentação novamente, aí ela traz, eu falo, não, tá faltando isso, não, tá tudo ok, eu ainda continuo em malha, eu espero ser notificada. Eu tenho que esperar ser notificada. Ou eu faço uma antecipação de malha, que a gente chama, mas eu só posso fazer no ano seguinte. Então, demora esse ano todinho, que termina agora em maio, para eu poder me auto-notificar
para apresentar a declaração. Os clientes ficam doidos, os contribuintes, quando caem em malha, né? Eles ficam desesperados, porque todo mundo tem medo da Receita Federal. É igual ter medo de dentista, todo mundo tem medo. Mas todo assim, mundo tem medo do leão. Do leão, todo mundo tem medo do leão. Mas a ideia é essa: eu me auto-notifico e digo para a Receita, eu estou pronto aqui para apresentar a documentação. Aí apresento, agendo, apresento toda a documentação para antecipar a malha, para não ficar demorando, porque às vezes demora 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí o cliente fica agoniado, e tem gente assim, idosa, tem pessoas assim, que é toda certinha e tem medo, fica com medo, nem dorme, porque tá na malha fiscal. Na malha fiscal. E quando tá na malha fiscal, a pessoa também fica com o CPF restrito? Não fica. O CPF restrito é quando eu deixei de entregar. Deixei de entregar a obrigação e eu era obrigado. Ótimo. Porque se retificou, você está falando ali para a Receita que você tem interesse em ajustar o que eu fiz errado. Talvez eu tive alguma informação errada. Entendi. Agora a pergunta que não quer calar. Qual é o prazo de entrega do Imposto de Renda de 2025? Olha, foi até uma pegadinha, tá? Que eu achei assim. Sempre foi o último dia de maio. O último dia de maio é 31 de maio, um sábado. E a Receita esse ano vai pegar muita gente, te garanto, porque há anos, desde a pandemia, que é 30 de maio, e sempre foi 30 de abril, e a Receita esse ano colocou 30 de maio. Desculpa, é 31 de maio, era o prazo, né? Sempre foi. E esse ano ela deixou na sexta-feira. E isso eu te garanto que vai ter muita gente confiando que é o último dia do mês de maio. Só que não vai ser o último dia do mês de maio, vai ser dia 30 de maio. 30 de maio é o último prazo para entrega do imposto de renda. Começou 17 de março e finaliza dia 30 de maio de 2025. De 2025. E como que tá os trâmites lá na Controller? Quais são, assim, um passo a passo que vocês geralmente orientam os clientes de como declarar o imposto de renda em 2025? A gente tem uma lista, né, de documentos. Antigamente a gente mandava buscar, tem alguns que ainda querem aquele documento físico. A gente até busca e marca uma reunião com eles, escaneia todo esse documento, a gente tem uma pastinha, você quer de TI? Aí a organização da gente, como hoje é tudo mais, né, mais tecnológico, mais... antigamente eu fazia uma pastinha, guardava, dava para ele no zíper e mandava para ele guardando tudo que aconteceu ali no ano para mim, né, tudo que ele comprou. Tudo. Aí a gente manda uma mensagem para ele separar todos os rendimentos de aluguéis, assalariados, todos os rendimentos que ele tiver, tributáveis ou não, isentos, todos os rendimentos de aplicações financeiras. Às vezes eu tive uma previdência, eu saquei, às vezes eu saquei uma poupança, um rendimento, ou ganhei um dinheiro da minha mãe, ou, sabe, qualquer coisa que eu tenha tido ali de rendimento, a gente pede para ele. Todas as despesas médicas, despesas de escola, filhos, a gente faz um dossiê ali de toda essa documentação e todo o patrimônio, tudo que ele ganhou, tudo que ele comprou, tudo que ele adquiriu durante aquele ano de 2024 e os extratos bancários, Laís, de 31/12 de 2024, a gente é obrigada a declarar também os saldos em contas. Então, muitas vezes a gente tem que declarar os saldos em conta corrente em 31 de dezembro de 2024. Então, todas as aplicações financeiras, a gente pega o resumo do informe dentro do banco e declara ali tudo que ocorreu o final, né, em 31 de dezembro de 2024. Então, tem que pegar um extrato do dia 31 de dezembro e juntar também com o eu não preciso pegar o extrato de 31 de dezembro. Eu vou lá no aplicativo do banco e solicito o informe de rendimento para o imposto de renda. Aí eles já têm. Né? Antigamente, eles entregavam na nossa casa, né? Hoje em dia, a gente não tem mais carro, eles não entregam nada. Um botãozinho tem um botão lá que ele sai o informe, que é o resumo de tudo que aconteceu. Ótimo. Tudo que está aplicado, tudo como é que era a conta, a situação da conta em 31 de dezembro de 2024, aí tem todas as informações. Aí vocês notificam, então, o cliente para fazer toda essa juntada entregar toda essa documentação.
ou aí ele escolhe por e-mail, WhatsApp, ou a gente busca. Aí vocês mesmo que vão preencher todos os dados? Aí a gente preenche tudo e entrega essa informação para a Receita, dá o ok, pede para ele o ok, explica para ele exatamente o que a gente está entregando, porque também, Laís, muita gente eu vejo que às vezes nem sabe. Tive um caso de uma funcionária do Senado Federal, que ela me conheceu numa festa e ela falou assim, eu tô encucada, eu nunca vi meu imposto de renda, meu contador pega, faz, eu nunca vi. Quando eu peguei, ela tinha 5 anos de malha fiscal. E mais, ele pegava a restituição que ela tinha a receber e ficava pagando multas de coisas que ela nem sabia. Sabe? Que ela nem sabia como estava a situação fiscal dela. Então, a gente vê muita contribuinte que confia cegamente ali na pessoa que está fazendo, mas não confere. A gente gosta muito de mostrar para ele ali o passo a passo, como que a gente fez, a importância daquela informação, o que cruzou com o quê. Então, às vezes eu gasto lá cartão de crédito, não está compatível com o que eu ganhei. Vou lá no restaurante, Laís, sabe, aquele barzinho lá, fala, quem quer pôr no CPF? Aí, põe no meu. Mas, vem cá, eu tenho renda suficiente para pagar essa conta toda aqui de todo mundo, de 10 pessoas, aí eu tô pensando só na nota legal. Então, tudo isso é cruzado e às vezes eu tô despreocupado com isso. Então lá, vou no barzinho lá, num restaurante, no final de semana, aí o cara da conta pergunta, quer pôr no CPF de quem? Eita, quem escolhe? Então eu sempre falo, eita, eu já fico de olho, né? Pode dividir 3 CPFs. É o ideal, é melhor, é mais Mas certo. geralmente a gente não lembra disso, né? Não lembra. Então todas essas informações vão ser cruzadas, porque lá eu faço lá um monte de compras de cartão, faço um monte de compra lá no DF Legal, lá na nota fiscal, para eu poder pegar crédito de IPVA e IPTU. Essa nota legal também, o que eles informam lá também é interessante colocar junto com os documentos ali do... Eu peço, ainda mais quando é empresário, né, que a gente precisa dar uma analisada não só no que ele ganhou, mas com o que ele gastou, para a gente ver se está compatível com o que eu ganho, está compatível com o que eu gasto. E a controller também faz essa assessoria para empresas, né? Não só pessoa física, mas pessoa jurídica também. A gente cuida hoje de quase 600 empresários, empresas. E fora essas empresas, tem os sócios das empresas, que somando aí deve dar mais de 3 mil clientes, pessoa física. Ótimo, assim, já tem uma carteira bem grande. Muita, a gente né? tem uns clientes em potenciais aqui. A gente tem Maravilhoso. Malunga, Pastelaria Viçosa, Geleia, alguns clientes conhecidos, né? Alameda Shop. Então, assim, tem vários clientes em vários ramos de atividade. A Controle hoje atende vários advogados, agências de publicidade. Então, a gente tem bastante segmentos. Um leque médicos, clínicas, CTI de hospitais. Então, assim, a gente tem uma carteira interessante, diversificada. Que chique. É, muito bom, muito bom. Que maravilhoso. Também isso, né? É uma empresa que dá credibilidade para o empresário, pelo tempo de mercado. A gente nunca teve nenhum problema, nunca se envolveu em nenhum escândalo, né? Por exemplo, tem colegas aí que de vez em quando se envolvem em escândalos com a Receita. Então, graças a Deus, a gente tem, assim, o que honrar o nosso nome, sabe? Os nossos valores lá daquela menina lá de 23 anos de idade, aquela menina de 9 anos que ficou órfã, eu sempre honro ali as minhas origens, os meus nomes. Construir o seu nome, a sua marca pessoal com muito esmero, né? Exatamente, e isso hoje é tão colhe importante. os frutos. Isso é muito importante. E para o futuro, assim, da Controller, o que você tem planejado? Pois é, a gente, assim, pensa, a gente quer ampliar mais, né? A gente quer crescer. O meu filho, Laís, veio trabalhar comigo hoje, ele tem 24 anos de idade, então eu sempre fui só. Assim, eu tenho meus gerentes, tenho o Vinícius, que é maravilhoso, que é meu irmão, que me ajuda muito, né? Tem uma postura de dono, ele é maravilhoso. A Lília, que está comigo há 21 anos. Eu tenho a Rejane, que são meus gestores, né? A Rejane tem 12, a Renata tem 14.
14, a outra tem não sei quantos anos, então tem tributarista, tem um grupo de gestores maravilhosos na minha equipe, que me ajudam muito, mas eu ainda, né, na hora dos pepinos muito grandes e a solidão do empresário, você ainda se sente só. Aí o Gui veio trabalhar comigo o ano passado e tem me ajudado muito, até dividir os problemas, né? A gente, assim, até recentemente, um grande amigo, colega, a gente criou uma simpatia, acabou saindo da Controle, a gente ficou assim tão triste. Aí ele falou, mãe, eu tô arrasado, eu atendi ele todos os dias, não sei o que. Eu falei, pois é, Gui, é assim. A gente deu desconto, a gente fez 3 meses de carência, a gente reduziu o valor de honorário para fazer aquela parceria, ele foi conseguir um contador ainda pela metade. Então, aí deu tchau pra gente. Então, assim, seja bem-vindo, Gui, aos desafios do mundo empresarial. Seja Nem tudo é flores. Esse será seu legado. E aí, assim, tem me ajudado muito. Então, a gente tem planos de crescer mais, que eu confesso que eu tava um pouquinho com medo, né, estagnada. A gente tem, né, tá razoável. A Controle sempre foi uma empresa segura, muito correta com as coisas dela, sólida com as coisas dela. E a gente quer agora, esse ano, realmente crescer mais. Então, a gente está com um projeto de montar mais uma unidade aqui no plano. A gente criou uma unidade, um escritório boutique no Lago Sul, que a nossa matriz fica no Núcleo Bandeirante. Lá é uma sede com 60 funcionários e 400 metros quadrados de escritório. Grande. E aí a gente criou um boutique, um ano passado, um escritório boutique no Lago Sul, ali no hangar. E agora a gente quer montar mais um escritório aqui no plano piloto, que a gente sente que a gente está com problema de espaço. E é até um dilema, a gente tem um espaço ao lado, se a gente amplia 3 pavimentos lá, que a gente está sem espaço para treinamento de equipe, hoje a gente está com 60 colaboradores. Então, assim, de uma mesa emprestada e um computador velho hoje com 60 colaboradores. Olha só que incrível. Isso é assim, uma bênção de Deus mesmo. Uma bênção de Deus. E você vê que os clientes aqui em Brasília, eles gostam de ir até a sede da Controle, ir lá conversar com vocês, tomar um café. Gostam muito. E quando não vão, a gente vai, porque como a gente tem uma equipe, né? A gente vai, qualquer pessoa da minha equipe vai também, meus colaboradores vão. Então, assim, a gente sempre tem esse lema de atendê-los. Se eles não quiserem ir, a gente vai. Cortesia com o cliente. Né? Com certeza. O nosso diferencial é a nossa personalização de atendimento. Nosso atendimento faz toda a diferença na vida do empresário. Tem mais alguma coisa, assim, que a gente esqueceu de falar sobre imposto de renda? Declarar o imposto de renda em 2025 que você gostaria de falar aqui agora? Tem uma coisa que eu não posso esquecer, eu não sei como é que tá nossos horários aí, mas assim, eu não posso esquecer, Laís. Olha para sua câmera. De falar sobre a evolução patrimonial. Muitas vezes a pessoa não se preocupa em observar o que ela tinha no ano, no imposto de renda, porque a gente fica muito focado em pagar ou não pagar o imposto. Todas aquelas informações ali são fundamentais. Dívidas, colocar dívidas, evolução patrimonial. Eu tinha tanto, aí aumentou para tanto. Isso está compatível com o que eu ganhei, com o que eu estou declarando. Então, é muito importante você, cliente da Controle, ouvinte aqui do podcast, entender a importância da evolução patrimonial no seu imposto de renda. Perfeito. Já anotem aí, gente. Quem está acompanhando aqui o Orla Podcast, já coloca todas as anotações aqui, porque o que a gente teve aqui foi uma assessoria com a Alessandra, da Controller Assessoria. Então, é muito valioso todas essas informações que a gente teve aqui. E para finalizar, Alessandra, Brasília, ela ganhou um destaque como a 4ª cidade mais empreendedora do Brasil. Segundo dados do Índice de Cidades Empreendedoras. Você, como uma empreendedora há quase 30 anos, né? Você concorda que Brasília possui um mercado atrativo para o empreendedor? Demais. Eu acredito, olha, você acredita que na pandemia eu constituí 70 empresas novas? É mesmo? Em Brasília. Uau. A gente fica pensando assim. Então, assim, eu acho que sempre tem oportunidade para todo mundo. Enquanto uns choram, os outros fazem daquilo oportunidades. A área de marketing cresceu demais. A área de
muitas áreas, eu não vou lembrar aqui de todas, mas teve, assim, muita crescimento. A Controller cresceu na pandemia, mesmo sendo um dos poucos escritórios que foi considerado essenciais, né? E que pôde abrir as portas perante a pandemia. Minha equipe não gostou de trabalhar home office, a gente gosta mais presencial. Tem alguns que gostam, a gente tem algum grupo que trabalha, mas assim, eu acho assim que Brasília é uma oportunidade celeiro de oportunidades. E outra coisa, Laís, antigamente a gente achava que Brasília só vive pelos funcionários públicos, né? E não. Como a vida empresarial aqui tem crescido. Verdade. Quarta, né? Como você colocou aí. Quarta, é verdade. E aproveitando então, para quem está começando a empreender em Brasília, a dica de ouro não desista. Aqui é um lugar de ouro. Brasília promete. Então foi isso. Conversamos hoje com a Alessandra Amorim, ela que é da Controller Assessoria Contábil. Muito obrigada, Alessandra, por esse bate-papo aqui no Orla Podcast, por compartilhar esse conteúdo riquíssimo, que na verdade foi uma assessoria que tivemos aqui sobre como declarar o imposto de renda em 2025. E para quem quiser conhecer você um pouco mais, a sua empresa Controller, onde que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, o trabalho da Controller? Tem o Instagram, né, que é controller.contábil. E tem o meu, Alessandra Neiva Amorim. Eu acho que tá assim lá no meu, não vou lembrar. Só colocar Alessandra Neiva Amorim que vai aparecer lá. Então pronto, no Instagram, né? No Instagram. A gente aproveitou para falar sobre como declarar o imposto de renda em 2025 e também conhecer um pouco da história dessa empresária que está gerando valor aqui na capital. E ela compartilhou já as redes sociais dela. E se você gostou desse bate-papo, gostou dessa conversa, deixa o seu curtir, deixa o seu like. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você também conhece que vai precisar declarar o imposto de renda. E segue a gente, segue a revista Orla BSB no Instagram, @OrlaBSB, e agora no nosso canal do YouTube também, Revista Orla. Você acabou de acompanhar mais um episódio da série Como Elas Fazem na Capital, no Orla Podcast, o podcast oficial da revista Orla. Até lá!